falar em aproveitar a vida, que tal a gente aproveitar também e falar com você, jovem que está assistindo a gente? Você, mãe de adolescentes. Essa é uma fase do ano bem complicada. Quando eles começam a ter em mente que a escolha profissional está ainda mais próxima do que eles imaginavam. E aí, que caminho seguir para a sua vida? É uma atitude muito séria a ser tomada e tem que ser repensada e repensada 1000 vezes. Para a gente ajudar nessa escolha, Priscila de Sá, que é psicóloga, está com a gente. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Eu acho que é muito cedo para um jovem de 17 anos, 18 anos, decidir o rumo da sua vida inteira, não é? De fato é, principalmente porque o adolescente é imediatista. Então ele pensa em termos de 4, 5 anos à frente, ele não pensa numa vida inteira. Então ele fica tentando encaixar todos os sonhos de futuro dentro de um curso universitário, e não é assim. E como fazer essa escolha consciente? Porque às vezes a gente vê que alguns adolescentes buscam assim, o que está na moda, a profissão do futuro, mas será que eu me encaixo nisso? Se eu não me encaixo, que adianta eu estar na moda e estar infeliz? Exatamente, a tendência, né, de moda, né? Existem as profissões da moda, toda época tem a sua. O problema disso é que revela geralmente que o adolescente não se conhece, de fato. A gente não aprende autoconhecimento na escola. Né? Então, o primeiro passo para o adolescente saber qual é a profissão que tem a ver com ele, tem a ver com os planos, os sonhos, as expectativas todas que têm que ser atendidas por uma profissão, por um trabalho satisfatório, começa pelo autoconhecimento, descobrir quais são suas habilidades, os seus talentos, as suas expectativas e principalmente quais são os seus valores. Se ele não sabe quais são os seus valores, a chance que ele tem de sabotar o próprio sucesso no futuro é bem grande. Mas se a gente vê alguns jovens pensando assim, eu adoro biologia, adoro ciências, então eu vou seguir nesse ramo. Nem sempre o que você gosta de matéria na escola, no colégio, é o que vai fazer você feliz profissionalmente, né? Esse é o típico mais do mesmo, né? O jovem está pensando assim, bom, o que eu vou fazer? Já que eu tenho que fazer uma faculdade, vou ficar 4, 5 anos aí sentado, que pelo menos seja uma disciplina que eu goste. Então ele está pensando, ele está analisando não a vida do biólogo, o dia a dia do biólogo. Ele está analisando a vida dele como estudante de biologia. Então ele pensa, bom, essa é a disciplina que eu gosto, eu vou ficar sentado 4, 5 anos estudando, eu quero fazer mais do mesmo, eu quero estudar mais do mesmo. Não gosto de matemática, que bom, não tem matemática na grade, enfim. Só que ele não está pensando no longo prazo, né? Então a função da orientação profissional é justamente puxar o adolescente para se projetar no futuro, se imaginar dali 10, 15 anos, qual é a vida que ele quer levar. Porque cá entre nós, a gente passa um bom tantão da nossa vida trabalhando. Sim, se são 8 horas por dia, é 1/3 do dia, mais 8 você dorme, sobram 8 para você comer, dormir, fazer o número 1, fazer o número 2, namorar. Ficar no trânsito já dá mais ou menos 50% quem mora em São Paulo. Todo, né? Quer dizer, é uma escolha difícil, mas extremamente importante, que muitas vezes requer a ajuda de profissionais. Sim, sim. A gente vê, eu até recentemente fiquei sabendo de uma feira que a USP fez de conscientização profissional com os jovens. Pena que a gente não tem essa oportunidade em outras cidades, outros estados, né? Sim, sim. Algumas universidades têm esse serviço mesmo, de feira de profissões. É muito importante que o jovem saiba o que cada profissão promete, né? Quais as áreas existem aí no mercado que estão aquecidas. Né? Exatamente o que ele faz todos os dias, porque existe muito glamour, muito estigma cercando determinadas profissões, né? Então, imagina você estar aqui, por exemplo, quem está lá do outro lado pode imaginar que sua vida é glamurosa, que é muito fácil, é só você chegar aqui, passar um batonzinho e pronto, começar. Mas não pensa, né, na relação, no dia a dia, na dificuldade, no quanto você teve que se preparar para chegar até aqui. E quanto você se prepara a cada dia. Claro, porque senão você estaciona, né? Você nunca atinge a excelência. Então, enfim, o jovem... Para falar sobre um assunto, você tem que estudar todo dia. Você recebe a pré-pauta, você lê algum livro, você complementa pela internet. Você tem que se informar, se atualizar. E as pessoas não têm muitas vezes isso em mente, não só dessa profissão. Jornalista, outras tantas, médico. Médico, né? Acham lindo o House, né? Acham bonito o que ele faz e acham que vão chegar no hospital fazendo todas aquelas estripulias, aqueles grandes feitos. Quando na maior parte das vezes você vai ficar num consultório abrindo boca de criança e mandando falar né? Nem sempre é tão atraente assim o dia a dia do profissional e é importante essa consciência. Acho que todas as profissões têm um lado atraente e um lado nada atraente, bem realista mesmo, né? E como que se faz essa escolha? Quer dizer, o passo a passo para o jovem seguir, para saber direitinho o que você de fato deve fazer profissionalmente para se sentir feliz e completo. Como racionalizando mesmo isso. Bom, colocando assim, né, no papel, primeiro passo é o autoconhecimento, como eu estava te falando.
conhecer quais são os seus talentos, aquilo em que você é bom e aquilo que você pode se tornar melhor. Porque é a partir dos seus talentos que você pode desenvolver um ponto forte que vai se tornar uma vantagem competitiva. Existem pesquisas que comprovam que as pessoas mais felizes são aquelas que sentem que estão colocando seus talentos em prática todos os dias, não é só de vez em quando, né? Então é importante, é primordial saber quais são os seus talentos. E nós geralmente não temos muita consciência disso. A gente não foi ensinado. Não foi ensinado. Naturalmente, a gente não é estimulado a isso, né? Exato, exato. Depois do autoconhecimento, é importante também ter conhecimento da realidade externa, como a gente falou, a realidade da profissão. Agora, é muito importante que o jovem tenha um plano de vida para si, né? No qual a profissão é uma parte importante, sim, que dá sentido, dá significado, mas ele tem que desenvolver um senso de missão a longo prazo. Então, é muito importante que ele tenha um planejamento pessoal e que ele organize a vida dele e outras tarefas, outros afazeres em torno da profissão. Né? Então, é importante ele saber, aos 30, 35 anos, como ele quer estar vivendo, em que lugar, né? O que ele quer estar fazendo, com que tipo de pessoas ele quer se cercar. Né? Que tipo de gente ele quer que faça parte do círculo íntimo? Mas você acha que o jovem está pronto para pensar com 17, 18 anos o que ele quer ser e como ele quer estar dali quase 20 anos? Pronto, não. Pronto, não. Aliás, eu acho que muito adulto não está pronto. Eu acho que muitos não fazem isso. Muitos não fazem isso e não fizeram, né? E depois, existe até uma pesquisa que diz nos Estados Unidos, eu não sei em termos de Brasil, nos Estados Unidos que uma pessoa chega a mudar de carreira 10 vezes ao longo da vida. Não é profissão, não é trabalho, não é emprego, é carreira. Ou seja, começar uma coisa totalmente nova 10 vezes. Mas está completamente perdido 10 vezes, né? São muitos atalhos que a gente pega justamente por não fazer essa pausa em tempo hábil, né? No começo mesmo da vida adulta. Claro que é muito difícil, o adolescente ele não tem ainda muitas características permanentes na sua personalidade, ele está sempre em mutação, né? É nessa época mesmo que ele quer fazer curso de violão, depois ele quer fazer ginástica, depois ele quer fazer futebol, e a mãe depois fica... não quer fazer nada. E a mãe fica matriculando, né, cada hora numa escola diferente e acaba não levando nada a término. Mas é porque eles têm que experimentar e conhecer um pouco. Claro que existe uma certa margem para o imprevisto, mas a essa altura da vida, 17, 18 anos, ele já tem como acessar recursos internos, né? Existe o caráter, a personalidade já estão formados e ele já acumulou informações sobre o que é legal, o que não é, o que é importante, o que não é, onde ele pode se destacar, onde ele não pode se destacar. Muitos sabem o que não querem. Que já é uma grande coisa. Já é alguma coisa. A partir do que não quer, a gente começa a explorar o que ele quer. Mas é importante esse jovem pensar também de acordo com a condição financeira dele. Não adianta ele, no meu ver, né, desejar uma profissão que está longe da realidade, não só da família, mas do país, muitas vezes. Claro, tem que ter uma congruência, né? Com o aspecto socioeconômico, até com expectativas de família, assim, né? Seria, né, ingenuidade a gente achar que a opinião dos pais, a opinião da família não influencia. Influenciam, sim. O ideal é buscar a congruência entre o desejo dele, o sonho dele e a possibilidade. Então, se ele quer fazer medicina, mas ele não pode se dedicar a pagar um cursinho caro, de repente ele faz enfermagem, que é uma faculdade mais fácil, talvez não precise levar tanto tempo de estudo, depois ele tenta migrar, depois que ele arrumar um emprego nessa área. Enfim, o importante é que ele consiga ter uma visão de longo prazo, que ele vá podendo construir as peças desse futuro ideal, ainda que demore um pouco mais. O fato de ter um norte, o fato de ter um foco, né, já ajuda muito, ajuda muito. Quando a gente fala em profissões de moda, a gente lembra o quanto que depois de 4, 5 anos, o mercado de trabalho fica completamente inflado daquele grupo de pessoas que seguiram uma carreira ou tentam seguir só por um modismo, vou nisso que está mais fácil. Isso é complicado também, né? Porque muitos entram numa carreira, são infelizes a vida toda e não têm aquela vontade, como os americanos muitas vezes têm, de começar 10 vezes do zero, né? Verdade, a gente nem tem treino, né, para começar muitas vezes. E o que acontece é que o mercado acaba por limar essas pessoas que não têm realmente uma paixão. É muito importante desenvolver um senso de paixão por aquilo que você faz. Porque só quando você é apaixonado por aquilo que você faz, por aquilo que você estuda, por aquilo em que você se especializa, que você consegue sacrificar, de repente, uma festinha, não tomar aquela cerveja gelada à noite, porque no dia seguinte tem que preservar a voz, porque vai falar, enfim. A gente só tem a disponibilidade
dificuldade para se sacrificar e para abrir mão de determinados prazeres imediatos quando a gente é muito apaixonado por aquilo que faz e tem uma visão de onde quer chegar. Senão é maçante. Se não é maçante, é frustrante e mesmo que você tenha um sucesso material, você acaba não se percebendo como uma pessoa feliz, realizada, enfim, e acaba até sabotando esse mesmo sucesso.